Vim trazer para os senhores informações sobre o novo coronavírus. O que é o Covid-19? CO vem de corona, VI de vírus e D de doença. Esse novo vírus foi descoberto na China no início de 2019. Ele é diferente do coronavírus comum porque ele causava um síndrome respiratória aguda grave. O coronavírus comum causa só um resfriado comum. A pessoa tem um mal-estar, escorre o nariz, febre baixa. Mas esse novo vírus, ele apesar de poder causar sintomas parecidos, ele acomete o pulmão, então gera falta de ar. Esse acometimento da via respiratória inferior, o acometimento pulmonar, causa a gravidade da doença. A pessoa não dá conta de respirar e às vezes precisa de oxigênio ou até de ventilação mecânica. Como que transmite? Então, como a pessoa produz lá uma gotícula que tem a partícula viral, ela vai para o ar, e se uma pessoa estiver próxima a ela, ela pode respirar aquela partícula e adquirir a doença. Mas também acontece, e é muito comum, a pessoa tossir e aquela gotícula cair, por exemplo, numa superfície qualquer. Então, naquela superfície, ele está disponível para toque. A pessoa toca lá uma mesa, uma maçaneta e leva a mão no olho, por exemplo, no nariz, alguma mucosa. O vírus, então, entra no corpo e causa a doença. Como que a gente considera uma pessoa como caso suspeito? Então, precisa ter somente um dos sintomas: febre, tosse ou falta de ar. Mas tem que ter, nos últimos 14 dias, desde o início dos sintomas, uma história de viagem para a China ou contato próximo com a pessoa com suspeita ou com a pessoa com infecção confirmada por coronavírus. Para vocês entenderem melhor, a febre, apesar de ser comum, ela não está presente em alguns indivíduos. Por quê? Pessoas muito jovens, idosos, pessoas tomando remédios que reduzem a imunidade ou até medicamentos antitérmicos ou anti-inflamatórios, podem não produzir a febre. Então, se a pessoa somente tiver sintoma respiratório, pode ser um caso, desde que tenha esse contato com a pessoa que está vindo da China há 14 dias. O que é contato próximo? Então, é estar dentro da mesma sala ou até 2 metros de distância de uma pessoa suspeita. E como eu mostrei para vocês, aquelas gotículas vão para o chão. Se estiver bastante longe, ela está em segurança. Se estiver, então, dentro daquela sala, com a pessoa suspeita, menos de 2 metros, sem usar EPI, é um contato próximo, ou cuidar, morar, ou visitar, ou até ainda ter contato direto com algum fluido que venha de uma pessoa que tenha o coronavírus. E por que essa definição tem o período de 14 dias? Porque o período de incubação máximo desse da doença foi de 2 semanas. Então, se a pessoa sentir algum sintoma respiratório depois de 2 semanas, provavelmente é de outra doença, não foi do coronavírus, já que ele tem que se manifestar em 14 dias. Qual que é o procedimento mais importante para evitar adoecimento? Essa aqui é a parte mais importante da instrução. Lavar as mãos várias vezes ao dia nas atividades cotidianas é a principal coisa a ser feita. Como a doença não passa só pela via respiratória, passa por contato, à medida que você vai trabalhando com as pessoas, tem contato com elas, pega na mão, encosta no objeto que ela encostou, você pode estar com vírus. Então, se você vai ao banheiro e lava a mão, você evita de colocar no seu corpo, já que ele só vai passar para você se estiver em contato com a sua mucosa, do nariz, da boca ou do olho. Mantenha um ambiente sempre bem ventilado e adequado, porque à medida que o vento está passando, está levando a partícula do vírus embora. E se caso você for atender um caso suspeito, aí convém usar EPI. Então, esse equipamento de proteção individual, ele é bastante importante, de início, em você e também na pessoa. Então, o primeiro procedimento seria colocar a máscara cirúrgica no caso suspeito e proceder uma orientação para ele. É lógico que eu estou orientando alguma coisa que deve ser feita sem estar na viatura. Você está na rua e de repente você percebe uma pessoa que está com um sintoma parecido, ou até está no ambiente de trabalho, você tem contato com alguém que pode ter a doença, segundo aquilo que eu defini como caso suspeito, e você coloca então a máscara cirúrgica nela, para ela poder não gerar aqueles aerosóis que eu mostrei no início, e não ir para o ar e não contaminar as outras pessoas. E você, logicamente, se você tiver os equipamentos de proteção individual, não custa nada se proteger. Você colocar a máscara para você não respirar a partícula e colocar a luva. E se tiver óculos, então, perfeito. Mas normalmente a gente não tem isso. Então, se a gente não tiver equipamento só para você e para ela, primeiro coloque na pessoa. Então ele fica lá com a máscara e ele tem que ser orientado a ficar numa área isolada. Vocês viram que a distância para a transmissão é por volta de 1,8 metros a 2 metros. Então, você tiver uma área que ele está isolado, longe das pessoas, seria o ideal. Mas se não for possível, pelo menos a distância de 2 metros quase ali entre as pessoas para dificultar a disseminação do vírus. Se a pessoa estiver tossindo, orientar ela para, ao tossir e espirrar, colocar o braço flexionado junto ao corpo, de forma que não vá para o ar aquela parte que ele está respirando,
E se por acaso você tiver disponível, pode usar também um lenço, que ele pode estar fazendo a limpeza da via respiratória e descartando em alguma lixeira adequada. O ideal é não encostar na lixeira, que seria outro objeto contaminado. Ele vai usar um pedal e jogar lá dentro aquele lenço contaminado. E aí, como as mãos estão contaminadas, ele tem que ser orientado a lavar as mãos ou usar um álcool gel 70%. Lembrando que o álcool só funciona se a mão já estiver limpa. Se tiver muita secreção na mão, ele não consegue eliminar o vírus. Então, o ideal, sempre, o mais adequado é lavar as mãos. E aí, se você tem um caso suspeito, logicamente tem que entrar em contato com o 93 para triagem do caso e provavelmente o transporte. E após o transporte ou a saída do indivíduo do local, o que tem que ser feito? Eliminar o vírus do ambiente. Então, fazer limpeza e desinfecção dos equipamentos que você pode ter usado na superfície que o indivíduo tocou ou esteve próximo. Aí você pode utilizar tanto o álcool 70 para isso, quanto o hipoclorito de sódio. Sempre lembrando de descartar os panos utilizados para essa limpeza, desinfecção do local. Então, prevenção é o melhor remédio. Para a gente não ter doença, tomar esses cuidados que eu acabei de comentar, de forma que a gente possa passar essa fase aí de risco de adoecimento sem ficar doente. Obrigado.